Tema de hoje aqui no estúdio da TV Faz Muito Bem. Luto. Como é que a gente enfrenta, na verdade, o luto dessa maneira entendida mais amplamente? Que significam as perdas que a gente pode ir sofrendo durante a vida, até a gente se preparar para aquele luto que, na verdade, a sociedade mais conhece, que é da finitude, né? Quando uma pessoa que a gente ama morre. Para nos esclarecer melhor sobre esse assunto e nos passar uma série de dicas e instruções que podem nos ajudar a lidar melhor com essa questão, eu trouxe hoje aqui no estúdio uma especialista. Ela é psico-oncologista do IPC, Instituto Paulista de Cancerologia, a doutora Vera Anita Bifulco. Olá, prazer imenso tê-la aqui hoje, viu? Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar sobre um tema tão polêmico e pouco conhecido como é o luto. Então, na verdade, você já trabalha há um bocado de tempo com essa temática. Eu sou psico-oncologista, trabalho com câncer, mas também a minha formação anterior, eu comecei com cuidados paliativos na Unifesp. Então, cuidados paliativos, a gente tem que trabalhar com o tema morte e com o tema do luto, né? O luto antecipatório, como preparar tanto o doente quanto a família para o desfecho final, como você falou no início, agora há pouco, que é o luto físico, né? O último. O luto físico, na verdade, é o último. Existem vários lutos, várias perdas, até chegarmos ao luto físico. Mas isso é muito interessante, porque a gente está muito acostumado, né, Vera, a pensar assim, bom, luto é aquela tragédia familiar, é aquela tristeza profunda, quando a gente perde uma pessoa para a morte física, né? Então, essa questão que você traz como novidade para a gente, né, que é trabalhar esse luto de maneira antecipatória, vamos tentar explicar um pouquinho melhor para a gente desmistificar, inclusive, essa questão, certo, né? Não, a grande maioria das pessoas entende o luto como morreu alguém, estou de luto, né? Sim, esse luto físico final, esse é o final, mas até se chegar à morte física, existem muitos outros lutos. Por exemplo, em se tratando de saúde, né? A doença se configura como um pedaço teu saudável que morreu. E todas as etapas do tratamento pelos quais um paciente passa também apresentam várias perdas, né? Perda da autonomia, enfim, várias. O câncer, por exemplo, ele tem uma abrangência muito grande, porque tem cirurgias, tem várias perdas físicas também, às vezes tem que tirar uma mama, reconstruir uma mama, cabeça e pescoço, alguma violência, né, assim. Além das perdas emocionais, então, também, né? Sim, porque todo diagnóstico, principalmente de câncer, ele vem junto com uma carga emocional muito grande. Porque, infelizmente, o que não deveria acontecer, o câncer ainda é revestido como de um preconceito de uma doença fatal, uma doença que leva a muito sofrimento, a dor, o que não é mais verdade, né? Felizmente, né? Por favor. E isso a gente tem sempre que estar batendo nessa informação, né? Que o diagnóstico não pode nos impactar a ponto da gente querer desistir, né? Nina, ninguém precisa sofrer para se tratar e nem sofrer para morrer. Nossa, essa é importante uma afirmação que tira a gente até do sério. A gente tem como minimizar ao máximo os tratamentos atualmente e também ninguém precisa sofrer para morrer. Eu acho que as equipes de cuidados paliativos estão aí para provar exatamente que a gente pode ter uma morte serena, tranquila, o que é muito bom. Por exemplo, para a família ver o seu ente querido morrer sem dor, sem sofrimento, com serenidade, com todas as questões resolvidas. E para a pessoa que está morrendo, ver que a família está bem, vai ficar bem. Lógico, como a gente estava conversando, com uma certa tristeza, claro, né? Normal, eu até né? brinquei, eu falei assim, quando eu morrer, se as pessoas não ficarem tristes, eu vou ficar muito chateada, porque eu imagino que elas... O gostar, o amar sim, pressupõe, né? Essa tristeza quando você perde. Sim, mas né? tem que ser revestido com serenidade, até para a família, para as pessoas que ficarem bem e darem continuidade às suas vidas, aos seus afazeres, aos seus trabalhos. Ou seja, então existe mesmo uma correlação. Se a gente conseguir preparar melhor, que tanto o paciente quanto familiares desse paciente vão enfrentar essa perda, vão enfrentar o luto de uma maneira, digamos,
mais adequada, menos sofrida, se a gente preparar antes. Sim, vamos falar o luto antecipatório, que é o chamado luto antecipatório. Vamos explicar um pouquinho, por favor, Vera? Tá. Que medidas são essas, né, que a gente pode ir antecipando para resolver melhor essa questão? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que definir um pouquinho o que é luto. Tá. Né? Então, luto é toda a perda irreversível aonde há formação de vínculo. Porque se não há formação de vínculo, não há o sofrimento da perda. Tem uma frase de um psiquiatra britânico, Colin Parkes, que mundialmente é a nossa referência de luto mundial, internacional, que ele diz uma coisa maravilhosa que sempre me comove quando eu falo. O luto é o preço que nós pagamos pelo amor. Nossa, né? Que lindo. Ou seja, luto é o preço que a gente paga por amar. Se você ama uma pessoa, existe esse vínculo amoroso, íntimo. Se você perde essa pessoa, há o sofrimento. Né? Então, o sofrimento é o preço que você paga por amar, né? É o preço do amor. Mas vale a pena. Por isso... Vale a pena. Não dá para viver sem amar, né? Não dá. Mesmo que ele acarrete uma separação num determinado momento da vida, mas ele é sempre válido. Não dá para viver sem amor. Ou seja, então, quando a gente fala de luto, quando a gente fala de morte, na verdade, a gente está falando de vida, né? Mas a gente tem que compreender certeza. Dessa outra maneira, com esse novo certeza. olhar, então, né? Agora, por exemplo, tem até as questões práticas, por exemplo, como é que vai ficar, sei lá, a divisão de bens numa família, por exemplo, pode ser tomada antes... Sim. Vamos entender uma coisa. Quando eu acompanho um paciente em cuidados paliativos, ou seja, um paciente onde a medicina, nesse momento, não pode mais salvá-lo em termos de cura, eu tenho uma equipe cuidando desse paciente. Se eu tenho uma equipe, eu vou ter um médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, enfim, os componentes da equipe. Esse paciente, ele vai trazer demandas, né, questões pendentes da sua história de vida, que podem ser legais, sociais, econômicas, uma série de coisas, emocionais. Então, a equipe vai dar conta de tentar, com a maior abrangência possível, resolver as questões possíveis. E esse paciente, resolvidas essas questões, que podem ser legais, sociais, enfim, do âmbito que for, ele vai conseguir descansar em paz, né? Então, experiências muito assim, pontuais, como eu quero que a minha aposentadoria seja repassada para o meu filho, eu gostaria de morrer depois do aniversário do meu filho, ou eu gostaria de ver a minha família. Você imagina a preocupação, por exemplo, de um pai, de um manutenedor, que sabe que a sua doença não é mais curável e que ele pode morrer, como vai ficar essa família? Então, assuntos muito pontuais e que a equipe tem que tentar resolver, tem que dar conta, tem que tentar resolver na medida do possível. Por isso, então, tão importante que você bate sempre tanto nessa tecla de uma equipe multidisciplinar. Sim, né? é indispensável, Plural, né? Uma equipe multiprofissional para o tratamento da grande maioria das doenças. O médico sozinho, ele não dá conta de ver todos os aspectos que norteiam um paciente, porque o ser humano, ele é uma tríade, né? Corpo, mente e espírito, ligado ao social, ligado ao cultural. Então, a gente precisa exatamente dessa equipe para que a gente possa atender com excelência e na sua integralidade todo o paciente. Bom, na prática, né, que você trabalha com isso há tantos anos, quer dizer, você tem sentido que quando há esse preparo, esse cuidado, tanto com o paciente quanto com a família desse paciente, os resultados realmente surpreendem, são mais adequados? São. Quando a gente tem a possibilidade de fazer um trabalho de um luto antecipatório, tanto para o paciente quanto para a família, e vamos entender, paciente e família são uma única unidade de atendimento. É impossível você desvincular, eu só vou tratar o paciente ou eu só vou tratar a família. Até porque
na nossa ausência, na ausência dos profissionais de saúde, quem vai repassar uma melhor qualidade de cuidados é a família. Muitas vezes eu até brinco, que eu falo assim, eu quero que a família esteja melhor que o paciente, porque é ela que vai repassar essa qualidade de cuidados, né? Então, veja, quando a gente tem a possibilidade de fazer o acompanhamento de um luto antecipatório, ou seja, passo a passo, todas as fases do tratamento, eu evito aquilo que a psicologia chama de luto complicado, que para mim é uma questão de saúde pública. Porque, vamos supor, essa esposa que vê o seu marido ali definhando, que tem uma ligação de 45, 50 anos de união. Ele é tudo para ela, um vive pelo outro. Existe isso, viu, Lina, ainda? Existe isso. E é um vínculo que, assim, é como se houvesse... Ele faz parte da continuidade da vida dela. Como é imaginar a sua vida sem a presença dele, física dele? Então, se eu consigo acompanhar esse paciente e essa esposa, essa família, após o falecimento, então com um luto físico, né? Ela possivelmente não vai desenvolver nenhuma doença. Né? Que essa é uma outra questão muito importante, sim, né? Muitas mães, por exemplo, elas não se permitem adoecer enquanto estão cuidando dos seus filhos. Elas não se permitem. E daí, com o falecimento, com a perda física desse filho, daí vem o adoecimento. Porque daí parece que ela se permite, relaxa não, agora eu posso ficar doente. Agora eu posso me cuidar. E a questão que você falou do casal, por exemplo, que está muitos anos juntos com esse vínculo tão forte, é muito comum também a gente ver na prática que o marido morre, depois a mulher acaba falecendo em pouquíssimo tempo. E é interessante porque existem pesquisas nesse livro, que é o primeiro tratado brasileiro sobre perdas e luto, existe um capítulo onde há uma pesquisa, né? Então a gente pode quantificar quando há uma morte, por exemplo, de cônjuges, que houve durante a vida uma ligação amorosa muito grande, um dos dois morre entre 6 meses a 2 anos após a morte do seu companheiro. Que triste isso, tá? Né? E é interessante e nós podemos trabalhar essa questão, sim, então, para evitar essa morte antecipada, né? Sim, preparar, né, Priscila? E é interessante que homens morrem mais após a perda da esposa e mulheres conseguem levar mais tempo. Olha, a mulher, ela tem o cuidar como na sua essência, né? Então, a gente sabe que a mulher consegue se virar mais sozinha do que o homem. Até por uma questão cultural, né, Vera? Cultural, sim. A mulher tem a essência do cuidar dentro dela. Ela, de pequenininha, ela aprende a brincar de casinha, né? A cuidar da sua casinha, a cuidar de filhos. Então, ela tem essa essência do cuidar. Você sabe que eu, lamentavelmente, perdi meu pai tem uns 7, 8 anos para um câncer, né? Então, a família inteira viveu muito esses vários lutos que você acaba de mencionar. E a grande preocupação com a finitude daí foi exatamente com a mãe, com a minha mãe. Sim. Né? Então, ela ficou praticamente um ano de resguardo, né? Que foi um ano crucial exatamente sem, talvez, o preparo emocional, né? Que você está colocando de maneira tão importante. E aí ela tinha, eu acho que 2 caminhos, sempre a tal da bifurcação, que eu brinco tanto. Ou você desiste e morre, ou você se reinventa, né? Então, aquela coisa da fênix, você renasce das cinzas. E eu até me emociono em falar isso, porque eu acho que esse é um processo que a gente aprende muito, né? Bom, aqui eu vou dar uma... Apesar do tema, que parece ser um tema pesado, mas eu acho que todo mundo devia pensar em algum momento na sua vida com a questão da morte, que é a certeza absoluta que nós temos, né? Inexorável, né? Inexorável, mas é que não existe uma educação para a morte. Deveria existir, né? Assim como deveria existir uma educação para o envelhecimento. Claro. Para que a gente não fosse pego tão de surpresa. Né? Agora, é interessante, porque quando a gente consegue preparar a família, quando há esse respaldo familiar,
os que ficam, há uma união, uma força muito grande para recomeçar a vida, a continuidade da vida, sem a presença física desse ente querido que já partiu. Agora, senão eu vou ter o tal do luto, que é um luto onde há o sofrimento físico e aonde afloram doenças, claro. Né? É muito interessante que uma das doenças que mais acomete após um luto são doenças coronarianas. E o diagnóstico que é feito é a síndrome do coração partido. E eu já tive muitas vezes, a semana passada mesmo, atendendo um caso de luto, uma mãe que perdeu uma filha, ela falava verbalmente para mim, Vera, dói fisicamente, eu sinto a dor dentro do peito. Olha, Vera, o nosso tempo infelizmente acabou. Foi bárbaro essa nossa conversa. Eu vou te convidar para novos programas, porque assim, eu acho que a gente tem que aprender melhor a lidar com a questão da morte e a lidar com a questão do luto. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade dessa participação e de falar desse tema que parece um tema tenebroso, obscuro, mas não é. Eu acho que quando a gente trabalha, a gente vive de uma maneira mais ampla, a gente agarra a vida com mais ênfase. Obrigada. Tá bom? Gente, eu quero que vocês anotem aí 2 sites que podem nos ajudar até os próximos programas sobre como lidar com a morte e como a gente lidar com a questão do luto. É o www.grupoipcsaude.com.br e também o meu, www.fazmuitobem.com, para a gente passar mais informações e, inclusive, informações sobre o livro que a Vera mostrou aqui, para quem tiver interesse. Beijo, muito obrigada, até a próxima.